Existe uma oração que você nunca aprendeu. Uma oração sem palavras. Uma oração que chega somente quando sua alma está pronta para recebê-la. E talvez, só talvez, esse momento seja agora. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo maior está tentando te alcançar, mas você não consegue ouvir direito? Como se existisse um sussurro do universo, uma vibração sutil da sua alma, uma frequência que seus ouvidos ainda não conseguem captar. Eu sei como é. Passei anos achando que estava fazendo algo errado, que minha conexão com o sagrado parecia bloqueada, que eu estava orando da forma errada, nas horas erradas, com as palavras erradas, até descobrir que existe uma oração que não depende de palavras. Uma oração que não depende de religião. Uma oração que não depende nem mesmo de você acreditar nela. Eckhart Tolle descobriu isso de uma forma que mudou tudo. Quando você entender o que ele descobriu, sua relação com a divindade superior nunca mais será a mesma. Mas antes de te contar o segredo, preciso que você entenda uma coisa importante. Essa oração secreta não é para todos. Só se manifesta quando você para de tentar controlá-la. Só aparece quando você para de exigir que a fonte responda do seu jeito, no seu tempo. E isso é assombrosamente difícil para nós, porque somos viciados em controle, viciados em forçar as coisas, viciados em acreditar que se não estivermos constantemente pedindo, suplicando, buscando controlar o fluxo da vida, nada vai acontecer. Mas e se eu te disser que é exatamente o contrário? Se a verdadeira oração só acontece quando você para de orar da forma que sempre orou. Eckhart Tolle conta uma história que vai fazer você repensar tudo isso. Ele estava passando por um dos piores momentos de sua vida. Um desespero profundo. Aquele abismo existencial. Aquela sensação de que não valia a pena continuar. E numa madrugada, quando tudo parecia perdido, ele não orou. Ele não pediu ajuda. Ele não suplicou por alívio. Ele simplesmente se rendeu. Se rendeu tão completamente que algo extraordinário aconteceu. Uma presença, uma paz, uma resposta que não veio como palavras, mas como um saber profundo, uma certeza interior que transformou tudo. E foi aí que ele descobriu: a oração mais poderosa não é aquela que falamos, é aquela que nos permite ser falados. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você já orou pedindo algo específico? Quantas vezes você já tentou ditar para a fonte exatamente como ela deveria resolver seus problemas? E quantas vezes a resposta que veio foi completamente diferente do que você esperava, mas exatamente o que você precisava? Isso não é coincidência. Isso é a oração secreta funcionando. A oração secreta é o seu coração aberto. É a sua mente quieta. É aquele momento em que você para de lutar contra a vida e permite que a vida flua através de você. Mas aqui está a parte que quase ninguém entende. Essa oração tem timing. Ela não vem quando você quer. Ela vem quando você precisa. E às vezes você precisa muito antes de querer. É como uma flor de lótus. Você pode plantá-la, pode regá-la, pode colocar no melhor solo, mas você não pode forçá-la a brotar. Ela brota quando toda a energia sutil da natureza diz que é hora. Sua alma funciona da mesma forma. Existe uma energia sutil acontecendo na sua vida agora mesmo. Coisas sendo preparadas, conexões sendo feitas, portas sendo destrancadas em dimensões que você nem sabe que existem. Tudo estiver alinhado, quando sua alma estiver pronta, a oração secreta vai chegar até você com tanta clareza que você vai se perguntar como conseguiu viver tanto tempo sem ela. Enquanto isso não acontece, você precisa entender algo crucial. A espera não é punição.
A espera é preparação. Cada dia que passa sem a resposta que você quer é um dia que te prepara para a resposta que você precisa. Cada noite em que você vai dormir, ainda com aquela pergunta no coração, é uma noite que amadurece sua capacidade de receber. Porque a verdade é esta: nós não estamos prontos para todas as nossas orações serem respondidas imediatamente. Imagina se a fonte te disse tudo o que você pediu aos 20 anos. Imagina se o universo tivesse atendido cada desejo desesperado que você teve nos seus momentos mais escuros. Você seria a mesma pessoa que é hoje? Você teria a mesma sabedoria, a mesma compaixão, a mesma capacidade de amar de forma verdadeira? A resposta é não. E mundo, você sabe disso. Cada não que você recebeu do universo, cada porta que se fechou na sua cara, cada sonho que precisou morrer, tudo isso estava te preparando para algo maior. Algo que você nem conseguia imaginar na época. A oração secreta sabe disso. Ela trabalha em mistérios da alma que sua mente consciente não consegue compreender. Ela não está apenas respondendo às suas perguntas de hoje. Ela está respondendo à pessoa que você está se tornando. Ela está respondendo aos desafios que você ainda nem encontrou. Ela está respondendo a uma versão sua que ainda não nasceu. E isso é ao mesmo tempo aterrorizante e libertador. Aterrorizante porque significa que você não tem controle. Libertador porque significa que você não precisa ter controle. Existe algo maior cuidando de você. Algo que vê o quadro completo, enquanto você só consegue ver os detalhes. E essa coisa maior, ela não está lá em cima, distante, julgando você. Ela está aqui, agora, respirando através de você, batendo no seu coração, pensando através dos seus pensamentos. Eckhart Tolle descobriu isso de uma forma tão profunda que mudou não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. E ele descobriu algo mais. Você não precisa ser perfeito para receber a oração secreta. Você não precisa ser santo. Você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa estar aberto. Mas o que significa estar aberto de verdade? Não é o que você pensa. Não é apenas ser positivo ou ter fé. É algo muito mais radical. É estar disposto a ser transformado. É estar disposto a deixar de ser quem você sempre foi para se tornar quem você realmente é. Isso dói. E significa deixar morrer partes de você que você achava que eram essenciais. Significa desapegar de máscaras que você construiu durante anos. Significa admitir que talvez você não soubesse o que era melhor para você. Mas do outro lado dessa morte, existe um nascimento. Nascimento de uma versão sua que você nem sabia que era possível. Uma versão sua que não precisa lutar tanto. Uma versão sua que confia na vida. Uma versão sua que sabe que está sendo cuidada, mesmo quando as aparências dizem o contrário. Quando essa versão nasce, a oração secreta finalmente pode falar com você. Mas aqui está o que vai te chocar. Sempre teve falando. Você que não conseguiu ouvir. Porque sua mente estava ocupada demais, ditando como as coisas deveriam ser. Seu coração estava fechado demais pela mágoa de como as coisas tinham sido. Sua alma estava surda demais pelo barulho dos seus próprios medos. Mas agora algo está mudando. Talvez seja por isso que este vídeo chegou até você hoje. Talvez seja por isso que essas palavras estão ressoando de uma forma diferente no seu coração. Talvez, só talvez, sua alma esteja finalmente pronta para ouvir o que sempre esteve sendo sussurrado para você. Pare por um segundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Sente isso? Essa quietude que está começando a se formar dentro de você?
essa sensação de que algo está prestes a se revelar, isso não é imaginação sua. Isso é a oração secreta começando a tocar na porta do seu coração. E ela não precisa que você faça nada. Não precisa que você seja ninguém especial. Não precisa que você tenha méritos, ou conquistas, ou pureza espiritual. Ela só precisa que você pare de resistir. Pare de resistir ao momento presente. Pare de resistir à sua própria vida. Pare de resistir ao mistério de não ter todas as respostas. Porque é nessa não resistência que a mágica acontece. É nesse momento de rendição que você finalmente consegue ouvir o que a divindade superior sempre esteve tentando te dizer. E o que ela está tentando te dizer vai mudar tudo. Mas para entender completamente essa mensagem, para receber a oração secreta na sua forma mais pura, você precisa conhecer o resto da história de Eckhart Tolle. Você precisa entender o que aconteceu com ele naquela madrugada. Você precisa saber como ele passou de um homem à beira do colapso para alguém que encontrou uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. E mais importante, você precisa descobrir como aplicar essa mesma transformação da sua própria vida. Porque a oração secreta não é apenas um conceito bonito. Realidade que pode se tornar a sua realidade. É uma porta que pode se abrir na sua vida hoje mesmo. Mas para isso acontecer, para essa porta se abrir completamente, você precisa entender não apenas o que é a oração secreta, mas como ela funciona na prática. Como ela se manifesta no dia a dia. Como você pode reconhecer quando ela está tentando se comunicar com você. E como você pode viver de uma forma que permite que ela flua livremente através da sua experiência. Isso é o que vamos explorar a seguir. É onde a verdadeira transformação começa. Naquela madrugada que mudou tudo, Eckhart Tolle não estava procurando iluminação. Ele estava procurando uma saída da dor insuportável de existir. Ele conta que chegou ao ponto onde não conseguia mais carregar o peso de ser ele mesmo. Não conseguia mais suportar a voz incessante da sua própria mente. Não conseguia mais fingir que estava tudo bem quando tudo parecia estar desmoronando. E naquele momento de desespero total, quando ele pensou, eu não consigo mais viver comigo mesmo, algo extraordinário aconteceu. Uma pergunta surgiu do nada. Quem é esse eu que não consegue viver com esse eu mesmo? Quantos eus existem aqui? E nessa pergunta, nessa simples pergunta que veio de uma fonte que ele não conseguia identificar, tudo mudou. Foi exatamente aí, no fundo do poço, que ele descobriu algo que ninguém tinha te ensinado sobre oração. Ele descobriu que existe uma diferença entre orar para a divindade superior e permitir que a divindade superior ore através de você. A primeira é sobre pedir. A segunda é sobre receber. A primeira é sobre falar. A segunda é sobre escutar. A primeira é sobre ter. A segunda é sobre ser. E naquela madrugada escura, quando ele não tinha mais forças para pedir nada, quando ele não tinha mais palavras para falar, quando ele não conseguia mais nem mesmo se lembrar do que queria ter, foi aí que ele finalmente conseguiu ser. Ser o quê? Ser presença, ser abertura, ser um canal para algo muito maior do que ele jamais tinha imaginado. E nesse momento, nesse exato momento de rendição total, a oração secreta finalmente pode se manifestar, não como palavras, não como pedidos, não como negociação, mas como um saber profundo, uma sabedoria que veio de um lugar que não tinha nome, uma paz que veio de uma fonte que não tinha endereço. E foi aí que ele entendeu: a oração secreta não é algo que você faz, é algo que você permite que aconteça através de você. Mas como isso funciona na prática? Como você permite que isso aconteça na sua vida? Primeiro,
Você precisa parar de tentar ser o CEO da divindade superior. Eu sei que isso soa duro, mas é a verdade. Quantas vezes você já tentou gerenciar o universo? Quantas vezes você já fez listas detalhadas do que a divindade superior deveria fazer na sua vida? Deus, eu preciso deste trabalho. Deus, eu preciso desta pessoa. Deus, eu preciso que isso aconteça até tal data. Como se o universo fosse um restaurante e você fosse um cliente fazendo um pedido específico. Mas a oração secreta funciona diferente. Funciona como uma dança. Numa dança, você não controla cada movimento do seu parceiro. Você responde. Você se adapta. Você confia. Você se permite ser guiado. E às vezes seu parceiro te leva para lugares que você nunca imaginou que queria ir. Lugares mais belos, mais surpreendentes, mais perfeitos para quem você está se tornando. Mas para dançar assim com a vida, para dançar assim com a divindade superior, você precisa desenvolver o que Eckhart Tolle chama de presença receptiva. Presença receptiva é a arte de estar completamente aqui, completamente agora, completamente aberto ao que quer que esteja tentando emergir através desse momento. É como ser uma antena perfeita, não uma antena que transmite o tempo todo, mas uma antena que sabe quando é hora de receber. E aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Essa receptividade não é passividade. A forma mais ativa de estar vivo, porque você está constantemente sintonizado, constantemente atento, constantemente disponível para receber orientação de uma fonte que sabe muito mais do que sua mente consciente. Pense na diferença entre um rádio desligado e um rádio perfeitamente sintonizado. O rádio desligado não recebe nada. O rádio mal sintonizado recebe estática. Mas o rádio perfeitamente sintonizado, ele recebe música cristalina, notícias importantes, mensagens que podem mudar seu dia inteiro. Sua alma funciona da mesma forma. Quando você desenvolve essa capacidade de sintonia perfeita, quando você aprende a ser essa antena, coisas extraordinárias começam a acontecer. Sincronicidades, encontros impossíveis, oportunidades que aparecem do nada, respostas que chegam através de conversa. Você começa a perceber que existe uma inteligência operando na sua vida que é muito maior do que a sua própria inteligência. Uma inteligência que estava sempre lá, sempre cuidando de você, sempre preparando o caminho. Mas você estava ocupado demais tentando abrir suas próprias portas, para notar as que já estavam sendo abertas para você. E está o segredo dentro do segredo. Essa inteligência, essa energia sutil da vida, fala com você através dos detalhes mais simples do seu dia a dia. Através daquela música que tocou no rádio, bem na hora que você precisava ouvir. Um verdadeiro presente do universo. Através daquele livro que caiu da estante, abrindo-se exatamente na página que continha a resposta que você procurava. Um sinal claro do destino. Através daquela pessoa que surgiu em sua vida, no momento em que mais precisava de sua perspectiva. Um encontro providencial. Através do passarinho que pousou em sua janela. Naquele dia em que você se sentia mais sozinho. Um toque de esperança. Através da chuva que cessou exatamente quando você saiu de casa. Uma proteção divina. Através da conversa que você ouviu por acaso no elevador. Palavras que seu coração ansiava escutar. Uma sincronicidade perfeita. A oração secreta não chega através de vozes vindas do céu ou visões místicas. Ela chega através da vida comum, transformada em algo sagrado pela sua atenção, pela sua presença plena. É aí que reside o verdadeiro milagre. Quando você para de procurar a divindade superior
em lugares extraordinários e começa a reconhecê-la nos lugares mais ordinários. A respiração que entra e sai do seu peito, sem que você precise pensar nisso. Um ato constante de vida. Coração que bate há décadas, sem que você precise lembrá-lo. Um ritmo inabalável, no sol que nasce todo dia, sem que você precise pedir. Uma constância reconfortante, nas células que se renovam, no sangue que circula, nos órgãos que funcionam em perfeita harmonia, sem que você precise gerenciar nada disso. Uma orquestra interna perfeita. Mesmo agora, enquanto você escuta essas palavras, milhões de processos milagrosos estão acontecendo em seu corpo para mantê-lo vivo. Imunológico está te defendendo. Seus rins estão filtrando toxinas. Seu fígado está processando nutrientes. Seu cérebro está interpretando sinais complexos, transformando tudo em compreensão. Uma obra-prima da natureza. Tudo isso é a oração secreta em ação. É a divindade superior orando você à existência a cada segundo. É o universo te sustentando com uma devoção que você nem consegue compreender completamente. Uma força invisível, poderosa. E quando você finalmente vê isso, sua relação com a oração muda para sempre. Você para de orar com desespero e começa a orar com gratidão. Para de orar com medo e começa a orar com confiança. Para de orar como alguém que está pedindo esmola e começa a orar como alguém que está reconhecendo dádivas. Um ato de fé inabalável. Mas talvez você esteja pensando, ok, isso é lindo na teoria, mas e quando a vida está realmente difícil? E quando eu estou passando por uma crise real? E quando preciso de respostas específicas para problemas específicos? É exatamente aí que a oração secreta se torna mais poderosa, porque ela não te livra dos problemas. Ela te transforma dentro dos problemas. Ela não muda necessariamente suas circunstâncias. Ela muda você dentro das suas circunstâncias. Quando você muda, quando você se transforma, suas circunstâncias respondem a essa transformação, de formas que você nunca poderia ter planejado. Uma transformação profunda e libertadora. Eckhart Tolle descobriu isso da forma mais radical possível. Ele não orou para sair da depressão. Ele se rendeu tão completamente à experiência da depressão, que encontrou algo eterno por trás dela. Algo que não podia ser tocado pela depressão. Algo que não podia ser abalado pelas circunstâncias. Algo que estava sempre inteiro, sempre em paz, sempre em casa. Um refúgio interior inabalável. E esse algo é quem você realmente é. Por trás de todos os papéis, todas as máscaras, todos os medos, todas as histórias que você conta sobre si mesmo, a sua essência pura. Essa é a oração secreta mais profunda. O reconhecimento de que você não é apenas alguém que ora. Você é a própria resposta para a qual sempre esteve orando. Você não é apenas alguém que busca a divindade superior. Você é o lugar onde a divindade superior se encontra consigo mesma. Uma união sagrada. Você não é apenas alguém que quer ser amado. Você é o amor, procurando se reconhecer em todas as suas experiências. A fonte inesgotável de amor. Mas isso não é apenas uma ideia bonita. Isso é uma realidade que pode ser vivida. E para viver essa realidade, para fazer dessa verdade sua experiência diária, existem práticas muito simples que você pode começar hoje mesmo. A primeira é o que eu chamo de oração de prontidão. É muito simples. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, você simplesmente diz: eu tô pronto para receber o que esse dia tem para me oferecer. Eu tô aberto para ser surpreendido. Eu confio que tudo que acontecer hoje está servindo ao meu bem maior. Não é um pedido, é uma declaração de abertura. É você dizendo ao universo: ok, eu não vou tentar controlar hoje. Eu vou dançar com hoje. Pega plena e confiante. Aqui está o segredo. Não diga essas palavras como um robô. Sinta-as. Deixa que elas se assentem em seu coração.
como uma verdade que você está escolhendo abraçar. Porque quando você realmente faz isso, quando você realmente abre seu dia dessa forma, você percebe que o próprio dia começa a responder de forma diferente. As coisas fluem melhor, as sincronicidades aparecem. Você encontra exatamente as pessoas que precisava encontrar. Uma experiência transformadora. A segunda é a oração de reconhecimento. Ao longo do dia, sempre que algo bom acontecer, por menor que seja, você para por um segundo e reconhece. Isso é a oração secreta em ação. Isso é a divindade superior cuidando de mim. O café que ficou gostoso, o sinal que abriu verde, a pessoa que sorriu para você, a música que tocou no momento perfeito, a vaga de estacionamento que apareceu bem na hora, a ligação que chegou exatamente quando você precisava ouvir aquela voz. Pequenos milagres cotidianos. E aqui tá o que vai te surpreender. Quanto mais você reconhece essas pequenas bênçãos, mais elas aparecem. Não porque você está criando ilusões, mas porque você está treinando o seu coração para perceber o que sempre teve lá. Uma percepção aguçada para as bênçãos. Você está acordando para uma realidade onde a divindade superior não está ausente, esperando as suas orações chegarem até ela, mas intimamente presente, constantemente demonstrando seu cuidado através dos detalhes mais ordinários da sua vida. Uma presença constante e amorosa. E a terceira é a oração de entrega. À noite, antes de dormir, você simplesmente entrega o dia. As preocupações, os medos, os desejos, os resultados, tudo. Você diz: eu fiz o que pude hoje. O resto, mas faça isso com a mesma seriedade com que você entregaria algo precioso para alguém em quem confia completamente. Porque é isso que você está fazendo. Você está entregando sua vida para a sabedoria infinita que já cuidou de você até aqui. Uma entrega total e confiante. Quando você faz isso, quando você realmente solta o controle, algo mágico acontece em seu sono. Você cansa de verdade, não apenas seu corpo, mas sua alma. E você acorda renovado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Uma renovação profunda. Essas 3 orações, elas não vão resolver todos os seus problemas da noite para o dia, mas elas vão fazer algo muito mais importante. Elas vão te reconectar com a fonte inesgotável de paz que existe dentro de você, a verdadeira fonte de paz interior. E quando você está conectado com essa fonte, quando você está vivendo a partir desse lugar de paz, seus problemas começam a se resolver de formas que você nunca poderia ter imaginado. Você para de tentar resolver tua mente limitada e começa a permitir que a inteligência infinita do universo trabalhe através de você. Você para de nadar contra a correnteza e começa a fluir com ela. E é aí que você descobre o maior segredo de todos. Você nunca esteve separado do que estava procurando. A paz que você quer, ela sempre esteve aqui, esperando que você parasse de procurá-la em lugares externos. O amor que você deseja, ele sempre foi quem você é, esperando que você parasse de tentar merecê-lo e começasse a reconhecê-lo. A resposta que você precisa, ela sempre esteve sussurrando em seu coração, esperando que você criasse silêncio suficiente para ouvi-la. A oração secreta que você estava esperando, ela sempre teve sendo orada através da sua própria respiração, do seu próprio coração, da sua própria existência. Você é a oração secreta que Eckhart Tolle está orando ao mundo. Pense nisso profundamente. A cada vez que você escolhe o amor em vez do medo, a cada vez que você oferece compaixão em vez de julgamento, a cada vez que você escolhe perdoar em vez de guardar ressentimento, você é Deus orando através de você. A cada vez que você para ajudar alguém, a cada vez que você oferece um sorriso genuíno a um estranho, a cada vez que você escolhe ver a beleza em vez de focar no que está errado,
Você é o universo expressando sua natureza divina através de sua humanidade. Você é a resposta que o universo está dando para a pergunta da existência. A pergunta: como pode haver amor num mundo tão difícil? Você é a resposta. A pergunta: como pode haver esperança em meio ao caos? Você é a resposta. A pergunta: como pode haver luz nas trevas? Você é a resposta. Você é o milagre que estava esperando acontecer. Não um milagre que vai chegar um dia no futuro. Não um milagre que você precisa merecer, mas um milagre que já está acontecendo agora, através de cada respiração, de cada batida do coração, de cada momento de consciência, e talvez, só talvez, ter chegado até aqui, até essas palavras, até esse momento de reconhecimento. Talvez isso seja a prova de que a oração secreta finalmente chegou até você, no momento certo, como sempre chega, como sempre chegou, como sempre chegará, para quem tem olhos para ver e coração para receber.